A Casa Manderley é uma nobre casa que atualmente está residindo no norte. Seu castelo é Newcastle e eles governam em White Harbour, também conhecido como Porto Branco. Os Manderley são os vassalos mais poderosos e ricos dos Stark, graças a eles terem o maior controle, da principal cidade no norte. Diferente da maioria das casas do norte, os Manderley seguem a fé dos Sete. Mesmo traçando sua descendência aos primeiros homens, eles se converteram quando ainda residiam na Campina, governada pelos reis Gardener, na época da invasão dos Ândalos a Westeros. O estandarte da casa Manderley é um tritão com os cabelos, barba e cauda verdes escuro, carregando um tridente sob um campo azul esverdeado. Infelizmente o lema da casa Manderley não apareceu na série nem nos livros, e nem o George acabou informando alguém sobre o mesmo. Uma curiosidade é que os guardas e soldados dos Manderley por White Harbor utilizam um tridente ao invés de lanças. Como dito anteriormente, os Manderley antigamente residiam nas terras da Campina, perto do rio Mander, que eles dizem ter sido nomeado em homenagem a eles. Na época que os Manderley estavam na Campina, eles tinham o castelo Dunstanburgh e tinham uma forte rivalidade com a casa Peake. Durante o reinado dos reis Gardener, no caso o rei Gwaine Gardener, ele conseguiu fazer tanto com que os Manderley quanto os Peake aceitassem uma trégua e se anexassem ao reino da Campina, jurando fidelidade sem derramar nenhum sangue. Mais tarde, os Manderley, assim como praticamente todas as casas da Campina, com o sangue dos primeiros homens, se converteram para a fé dos Sete quando os reis Gardener aceitaram os Ândalos em suas terras. Já durante pelo final do reinado do rei Garfield X Gardener, em um conflito de sucessão do trono aconteceu, já que o rei Garfield não havia deixado nenhum herdeiro masculino, apenas duas filhas. Uma delas era casada com o Lord Manderley e a outra era casada com o Lord Peake, e ambos achavam que suas esposas deveriam herdar. Aquilo gerou uma confusão gigantesca com mortes, traição e conspiração entre as duas casas, até gerar uma guerra aberta na Campina, com várias casas se aliando e tomando lados. O problema durou aí praticamente uma década, até que o Sir Osmond Tyrell, o alto administrador de Highgarden, conseguiu o consenso da maioria das casas da Campina e derrotou tanto a casa Manderley quanto a casa Peake, colocando um primo distante de Garfield X no poder, ascendendo aí o rei Merne, sexto de seu nome, Gardener, ao trono. Em algum momento da história, muitos dizem ter sido aí 1000 anos antes da conquista de Aegon, os Manderley foram exilados da Campina e tiveram de ir para outras terras, sendo acolhidos pelos Stark de Winterfell, que nessa época já dominavam o norte inteiro. Como os Manderley foram exilados? Durante o reinado de Perceon III Gardener, e graças aos seus rivais, fora o Lord Lorimar Peake, de que algum jeito conseguiu com que o rei Perceon III de seu nome convenceu ele de que alguma forma de que os Manderley estavam ficando mais e mais poderosos e estavam se tornando uma ameaça para os reis da Campina. O rei Perceon então exilou os Manderley, dando o castelo que pertencia aos Manderley para a casa Peake. Então os Manderley foram deixados sem poder algum, apenas com o dinheiro que eles haviam conquistado, que no caso não era pouco. Os Stark de Winterfell aceitaram os Manderley como seus homens leais e deram o castelo Wolf's Den para eles, que antigamente pertenceu a alguns Starks, tecnicamente uma casa cadeta dos Stark, os Grey Starks, que eu ainda pretendo falar mais sobre um vídeo específico sobre eles. Os Manderley foram aceitos com a promessa de que eles iam proteger o White Knife e sempre serem fiéis aos Stark, algo que de fato aconteceu, já que os Stark deram a eles praticamente tudo que eles haviam perdido. Curiosidade é que os Manderley conseguiram construir um novo castelo, chamado de Novo Castelo, para os lembrar ao antigo castelo que eles tinham ainda na Campina, e Wolf's Den foi transformado em uma prisão. Os Manderley sempre foram fiéis aos seus superiores, como os Stark, e após a conquista de Aegon também aos seus soberanos, os Targaryen. Uma filha do rei Jaehaerys I chegou a ser prometida para o Lord Manderley, só que infelizmente a mulher morreu depois de cair de seu cavalo enquanto montava bêbada pelas ruas de King's Landing. Uma Lady Jane Manderley chegou a se casar com um Stark também, no caso Rickon Stark, um suposto filho mais velho de Cregan Stark. O casamento deu a ele duas filhas, Serena e Sansa. Outra Lady Manderley, a Myrene Manderley, chegou também a se casar com um Stark, o Rodwell Stark, e ela se tornou a Lady de Winterfell quando Rod tomou o posto de Lord de Winterfell em algum tempo da história. A casa Manderley ficou do lado de Rhaenys Targaryen durante o Grande Conselho de Harrenhal, 101 anos depois da conquista. Já durante a Dança dos Dragões, o príncipe Jacaerys Velaryon viajou até White Harbor e Winterfell para conseguir o apoio do Norte para se juntar aos Negros. O Lord Manderley enviou cavaleiros respeitados, liderados pelos seus dois filhos, Sir Medrick e Sir Torren, para ajudar Rhaenyra Targaryen.
Ser Torrent chegou a servir como regente durante o reinado de Aegon III depois da guerra, apenas deixando o cargo 132 anos depois da conquista, após a morte de seu pai e seu irmão para a febre do inverno. Quando Aegon III chegou à idade adulta, ele tirou Lord Manderly do posto de mão do rei. Já em tempos mais atuais, durante a rebelião do Robert, quando Ned Stark chamou seus vassalos para marchar em guerra, o próprio Lord Wyman Manderly liderou os Manderly para o sul. Wyman lutou pessoalmente na Batalha do Tridente, quase morrendo durante a batalha, apenas sendo salvo por Ser Bartimos, que recebeu como recompensa o posto de castelão do castelo Wolf's Den, que agora é a prisão dos Manderly. Atualmente na série e no livro, a casa Manderly possui como Lord o Wyman Manderly. É desconhecido sobre os outros Manderlys na série, mas nos livros ele tinha dois filhos, o Wylas Manderly e o Wendell Manderly. Apesar do Wendell já ser um adulto, ele estava na guarda pessoal do rei Robb Stark aí, junto de vários outros filhos bem jovens de outros lords, tecnicamente uma guarda pessoal de filhos de lords assim. E isso é um pouco, né, estranho pro Wendell, porque ele já é um adulto feito, já se provou em batalha e tudo mais, e tava tendo que ter o mesmo posto que pessoa tipo, de 14, 15 anos. Enquanto o Robb, né, e o Wendell foram para River Run, o Ser Wylas foi enfrentar os exércitos restantes dos Lannisters durante a Guerra dos Cinco Reis, e ele acabou sendo capturado. Os problemas começaram quando os Bolton, mais especificamente o Ramsay Snow, começou a causar problemas. O Lorde de Hornwood havia morrido em batalha e sua esposa havia ficado viúva, a Donella Hornwood, que antes de se casar era uma Manderly. O Lord Wyman Manderly planejou casá-la novamente com o primo Manderly para segurar o poder em Hornwood, mas Donella foi sequestrada por Ramsay e foi obrigada a casar com ele. Os Manderly chegaram a fazer um cerco e dominar o castelo da casa Hornwood para que os Bolton não conseguissem ocupá-la, lembrando que tudo isso aconteceu durante a Guerra dos Cinco Reis, então já foi mais um conflito interno que talvez nem tenha chego direito no ouvido do Robb. A Donella acabou morrendo aprisionada pelo Ramsay por não ter recebido nenhuma comida. Ela foi encontrada com seus dedos arrancados e sua boca suja de sangue. Quando os Bolton, liderados por Ramsay, foram para Winterfell recuperá-la de Theon, as coisas ficaram um pouco diferentes do que na série. Na série nós ficamos sabendo, né, que Ramsay acabou queimando Winterfell, apenas se a gente prestar atenção nisso. Só que nos livros o que aconteceu foi que o Theon estava cercado por dois exércitos nortenhos, os do Bolton e os dos Manderly. Os Bolton acabaram traindo os Manderly, os matando e depois invadindo o Winterfell, matando todo mundo e queimando o castelo, passando ele na tocha, né? No final da Guerra dos Cinco Reis, o Wylas Manderly foi capturado novamente, dessa vez pelo Ser Gregor Clegane. Já o Wendell Manderly morreu durante o Casamento Vermelho, com uma flecha entrando em sua boca. Após todas as complicações e guerras eternas aí, os Manderly, que possuem um Lorde bem inteligente, apesar de muitos não repararem, o velho Lorde, que é gordo demais para cavalgar, também é alguém calculista e inteligente. White Harbor havia aberto, né, seu porto para os navios dos Lannisters, e o Lorde também prometeu casar as suas netas com os Frey. Cersei repara isso quando é informada a ela que o Lord Manderly havia executado Ser Davos após o mesmo ter tentado, né, persuadi-los a lutar pela causa dos Stannis. A Cersei resolveu soltar o filho do Lord Manderly, o Wylas, como recompensa. A verdade é que quando Ser Davos chegou em White Harbor, o mesmo reparou que os Manderly haviam construído mais de 20 navios sem o conhecimento dos Lannister. O Lord Manderly foi esperto e recusou a proposta de Davos na frente dos homens dos Frey, mostrando que os Manderly já estavam preparados para fazer paz com o Trono de Ferro, e também Wyman consegue falsificar a morte de Ser Davos. Após Wylas chegar vivo e seguro em White Harbor, Wyman ordena que Ser Davos seja solto da prisão e, como recompensa por não realmente ter o matado, ele ordena que Ser Davos vá à busca de Rickon Stark, com o objetivo de juntar as casas nortenhas para colocar Rickon como Lorde de Winterfell e assim colocar o Norte ao lado de Stannis.